Trump prevê que guerra contra o Irã dure até 5 semanas. E você vai ver também. Guarda Revolucionária do Irã promete vingança pela morte de Ayatollah. Celso Amorim diz que situação no Oriente Médio deve ficar ainda pior. Justiça barra aumento na conta de água de 10 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. E ainda, Flamengo enfrenta o Madureira para buscar vaga na final do Carioca e afastar a crise. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E o presidente norte-americano Donald Trump disse ter pelo menos 4 motivos principais para guerrear contra o Irã. Além de querer destruir os exércitos terroristas financiados pelo país islâmico, Trump disse que não quer dar chance ao rival de ter armas nucleares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta segunda-feira, pela primeira vez, uma lista precisa de 4 objetivos para a guerra no Irã, em uma declaração feita na Casa Branca. Para justificar a operação lançada no sábado, assegurou que havia aproveitado a última e melhor chance para atacar. Nossos objetivos são claros. Primeiro, estamos destruindo a capacidade de mísseis do Irã, e vocês veem isso acontecendo a cada hora, assim como a capacidade deles de produzir mísseis totalmente novos. E eles produzem mísseis muito bons. Segundo, estamos aniquilando a marinha deles. Já afundamos 10 navios. Terceiro, estamos garantindo que o maior patrocinador do terrorismo no mundo jamais consiga obter uma arma nuclear, jamais terá uma arma nuclear. Trump também disse que os Estados Unidos estão garantindo que o regime iraniano não possa continuar armando, financiando e dirigindo exércitos terroristas fora de suas fronteiras. O republicano afirmou também que não hesitaria em enviar tropas terrestres ao Irã se fosse necessário e ameaçou a República Islâmica com uma nova grande onda de ataques. O presidente destacou ainda que tomou a decisão de lançar uma guerra contra o Irã porque era a última oportunidade para deter o suposto programa nuclear do país. Trump também ressaltou que o ataque contra o Irã está cumprindo seus objetivos antes do previsto, mas também advertiu que a guerra poderia se estender muito além do que estimou inicialmente, em torno de um mês. E olha só, a Guarda Revolucionária do Irã também se manifestou hoje e em tom ofensivo. Afirmou que quem matou o Ayatollah Ali Khamenei não deve ficar seguro. A Força Quds, unidade de elite do corpo da Guarda Revolucionária do Irã, afirmou que os inimigos que mataram o antigo líder supremo do Irã, Ali Khamenei, não estarão seguros nem mesmo em casa. O discurso de ameaça foi veiculado pela mídia iraniana pouco depois do presidente Donald Trump garantir que está confiante na vitória do país em sua ofensiva contra Teherã. A Guarda Revolucionária também anunciou que estava lançando mais uma onda de ataques com o uso de novos mísseis e informou que atingiu um petroleiro com drones no Estreito de Hormuz, uma das rotas de exportação de petróleo mais importantes do mundo. Durante um discurso em Washington, Trump defendeu sua ofensiva no Irã e afirmou que os ataques eram a melhor chance de eliminar a ameaça do regime iraniano e que o conflito deve durar 5 semanas ou mais. O norte-americano também afirmou que não está disposto a voltar a dialogar com Teherã. O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou que é preciso se preparar para o pior. Ele acredita em um possível agravamento do conflito envolvendo o Irã, Estados Unidos e Israel no Oriente Médio.
O embaixador Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula, afirmou que o cenário atual é de forte tensão e pode evoluir para um quadro ainda mais instável na região. Ele justificou que ninguém é juiz do mundo e que matar um líder de um país que está em exercício é condenável e inaceitável. Com isso, segundo Amorim, devemos nos preparar para o pior, diante do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, no Oriente Médio. Para Amorim, o pior seria um aumento vertiginoso das tensões no Oriente Médio, com grande potencial de alastramento. O Irã historicamente fornece armamento para grupos dositas que estão em outros países, além de grupos radicais. Segundo interlocutores do Planalto, a diplomacia brasileira ainda vai avaliar como o conflito pode interferir na agenda do presidente Lula com o presidente norte-americano Donald Trump neste mês. Há uma previsão de que a ida de Lula a Washington ocorra de 15 a 17 de março, mas ainda não foi confirmada. Nesta sexta, Trump, inclusive, disse que adoraria receber o brasileiro em Washington. O governo brasileiro já prestou solidariedade a países impactados por ataques retaliatórios do Irã e pediu a interrupção de ações militares na região do Golfo. Em nota divulgada, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a escalada representa uma grave ameaça à paz. E após o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o temor de uma guerra nuclear ficou ainda mais forte. E nós, então, consultamos um especialista que vive nos Estados Unidos para comentar essa possibilidade. Vamos ouvir. Não acho. Não. Eu acho que, claro, os Estados Unidos e Israel são dois poderes que possuem bombas nucleares, mas o Irã definitivamente não tem. Aliás, a razão pela qual teve esse último ataque, e teve agora os últimos ataques nos meses passados, ou seja, era justamente para impedir que o Irã conseguisse o poder de criar uma bomba nuclear. A China e a Rússia não vão entrar nessa guerra. Isso é uma coisa que poderia criar um ciclo muito ruim, ou seja, em termos de... Isso expandiria de um conflito no Médio Oriente para um conflito mundial, e acho que ninguém está querendo comprar essa briga. Então, quer dizer, de momento, isso vai ser uma guerra convencional, com armamentos convencionais. Com certeza vai ter muita perda de vida, infelizmente, mas, assim, do meu ponto de vista, isso foi um ataque que foi precipitado por uma ameaça que existe há 47 anos, desde que o Irã ameaça os Estados Unidos, e o Irã sempre ameaçou, desde sua criação, o Estado de Israel. Então, quer dizer, eu acho que estamos vendo assim um conflito que deve demorar algumas semanas mais. Eu acho que a tendência é de que assim o que o Trump, na verdade, o que ele deseja é ver uma troca de liderança para ter uma liderança mais moderada e eventual assim surgimento de democracia no Irã. Então, assim, mas assim, eu não vejo que isso vai tem muitas ameaças de virar uma guerra nuclear e não uma guerra que vai muito além do Oriente Médio. Veja a seguir, Justiça barra aumento na conta de água de 10 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. E ainda, Flamengo enfrenta o Madureira para afastar a crise. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E agora uma boa notícia para quem mora no Rio de Janeiro. A Justiça barrou o aumento na conta de água para mais de 10 milhões de clientes. Vamos entender melhor essa história com o Anderson Nascimento. Uma decisão da 15ª Vara da Fazenda Pública do Rio, assinada pela juíza Luciana Lozada Lopes no último sábado, barrou a tentativa da SEDAI de sair do termo de reconciliação e evitou um aumento na tarifa de água para 10 milhões de consumidores
em todo o estado do Rio de Janeiro. O documento assinado pela SEDAI, Governo do Rio e Águas do Rio, em outubro de 2025, foi resultado de um longo debate técnico que apontou uma grande diferença entre a infraestrutura prometida no edital e a rede efetivamente entregue à concessionária. A distorção comprometeu o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e resultou na adoção de um desconto de 24% na compra de água no atacado, como forma de compensação. Contudo, segundo a Águas do Rio, a SEDAI mudou de posição meses depois da assinatura e passou a cobrar o valor integral das faturas, ameaçando punir a concessionária caso o desconto continuasse sendo aplicado a cada mês. Com a liminar, a Justiça determinou que a redução permanecesse, impedindo que o custo do impasse fosse transferido para os consumidores. Estudos técnicos da Agência Reguladora de Energia e Saneamento apontam que, sem o desconto previsto no termo, os reajustes praticamente dobrariam. As correções seriam aplicadas em 2 parcelas, uma no início do ano e outra em dezembro. A SEDAI informou que irá recorrer da decisão judicial que determinou a aplicação de desconto de 24,13% em favor da concessionária. A companhia disse ainda que não há qualquer previsão de aumento adicional de tarifas para os consumidores. Segundo eles, o próximo ciclo tarifário será possível discutir e planejar de forma equilibrada e transparente as alternativas necessárias para a sustentabilidade do sistema de abastecimento de água. E para quem gosta de notícias de animais, no Mato Grosso do Sul, uma ninhada de jacarés foi gravada na beira de uma estrada. Vamos ver as imagens com o Wellington Pael. Um grupo de filhotes de jacaré do Pantanal foi flagrado à margem de uma estrada na cidade pantaneira de Aquidauana, aqui em Mato Grosso do Sul. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra os diversos répteis em seu habitat natural, reforçando a riqueza da biodiversidade do local. O registro foi feito pela agência Pantanal Sul durante um safari noturno. Na visita ao local, os observadores da vida selvagem usam lanternas para localizar os animais e analisar o seu comportamento. No vídeo é possível ver os jacarés recém-nascidos caminhando em terreno em direção à mata. O brilho nos olhos dos répteis reflete na luz do vídeo, o que destacou a beleza dos filhotes e deixou internautas impressionados. O período reprodutivo das fêmeas costuma coincidir com a época das chuvas, quando a oferta de alimento é maior e as áreas alagadas facilitam a construção dos ninhos. Após a eclosão, os filhotes permanecem ao lado da mãe por um tempo para receber aquela proteção contra predadores. Essa espécie de jacaré pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar 300 quilos. Dono de poderosas mordidas, o jacaré do Pantanal é um réptil que encanta a todos e virou um dos símbolos do Pantanal. Habitante da maior planície alagável do planeta, é um réptil que atrai muitos olhares e turistas. Uma curiosidade interessante dessa espécie é que os filhotes vocalizam dentro do ovo, indicando para a mãe que está na hora de nascer. Além disso, o sexo do filhote é determinado pela temperatura externa na qual os ovos estão incubados. Temperaturas abaixo de 30 graus produzem fêmeas. Acima disso, produzem machos. E se a temperatura for fixa em 30 graus durante toda a incubação, podem nascer ambos os sexos. A natureza é realmente surpreendente. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando do Paulistão, né? Que, aliás, hoje à tarde foi divulgada a tabela da final dos jogos que vão decidir o título. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. Bom, o Novo Horizontino continua fazendo uma excelente campanha e agora despachou o Corinthians em casa. Já o Palmeiras eliminou o São Paulo em Barueri e chegou na sua 7ª final de Paulistão seguida e as 2 partidas vão fazer aí a final. A primeira vai acontecer nesta quarta-feira, dia 4, na Arena Barueri, às 20 horas, sob o comando alviverde.
O jogo da volta acontece no próximo domingo, às 20h30, em Novo Horizonte, por conta do time do interior ter tido a melhor campanha geral do campeonato. Ao longo da semana, nós vamos trazer mais detalhes sobre esse confronto, que vale a taça do Paulistão 2026. Legal, Bruno. E além do Paulistão, nesse fim de semana, nós também tivemos Grenal pela final do Gauchão. Conta pra gente como foi, Bruno. Bom, assim como todo o Grenal, o jogo foi bem pegado e até com expulsão para um dos lados. Mas quem vai contar os detalhes pra gente é o Diogo Lachmann. O Grêmio recebeu ontem o Internacional na Arena e fez o dever de casa. O tricolor venceu o rival por 3-0 e praticamente encaminhou o título do Campeonato Gaúcho. Ainda no primeiro tempo, o lateral esquerdo colorado Bernabei foi expulso após uma falta em Amuso, impedindo o jogador de sair cara a cara com o goleiro Rocher. Com um a menos, o Internacional não conseguiu se organizar em campo e não demorou muito até Enamorado abrir o placar para o Grêmio. Em seguida, falha do sistema defensivo e Amuso mais uma vez teve a oportunidade e converteu. Na segunda etapa, Carlos Vinícius fechou a goleada gremista. Nas coletivas, os discursos foram bem diferentes. Por um lado, nada ganho, manter a calma. Já do outro, muita reclamação da arbitragem e a promessa de que o segundo jogo, no domingo que vem, será bem diferente. Mas contra isso nós não podemos jogar. Contra 11 jogamos, mas contra essa coisa não. Eu não, essa coisa não. Mas contra todo e contra todos, vamos virar de jogo. Que se preparem, vamos estar em casa. Tá bem? Sangue no olhos, eu já lo estou vivendo. Eu já quero jogá-lo agora. Transportando-me para o lado do Inter, claramente irei perceber rapidamente que tudo é possível no futebol e que tem equipa para fazer uma frente muito forte e travar uma batalha muito dura connosco. Bruno, vamos agora falar de bola rolando, porque hoje nós teremos uma definição também no Campeonato Carioca. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Flamengo e Madureira disputam o jogo de volta no Maracanã às 21 horas. Na ida, o rubro-negro venceu por 3-0 e agora quer vencer novamente para espantar a crise que passa atualmente. A fase na Gávea não é das melhores. A perda de 2 títulos nos primeiros meses de 2026 fizeram com que os torcedores rubro-negros protestassem em frente ao Ninho do Urubu, dias antes da partida decisiva pelo Campeonato Carioca. O Flamengo enfrenta o Madureira pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Estadual. O rubro-negro tem um pé na final, já que venceu a partida de ida no Maracanã por 3-0 e agora pode perder por até 2 gols de diferença, que classifica no tempo normal. Mas um cenário que era para ser de paz pode ficar complicado com uma eliminação no estadual. A partida de hoje será disputada novamente no Maracanã, pois o Madureira não pode jogar em Conselheiro Galvão, pela capacidade do estádio, e fez um acordo com o Flamengo para vender o mando de campo. Apesar da pressão que vive no cargo, Felipe Luiz deve mandar a campo um Flamengo misto. 3 titulares mais desgastados serão poupados e nem sequer serão relacionados. São eles Jorginho, Pulgar e Léo Pereira. A provável escalação do rubro-negro tem Andrew, Emerson Real, Léo Ortiz, Vitão e Alexandre, Everton Araújo, Nico Deva Cruz e Carrascal. Na frente, Lucas Paquetá, Cebolinha e Pedro. Bom, Kleber, por hoje é só. Eu fico por aqui. Uma excelente noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas notícias, Bruno, e até mais. Essa edição também fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.